Olá, meus caros alunos da Faculdade Top, do curso de Enfermagem. Vamos aqui para mais um capítulo de Imunologia. Nesse caso, nós iremos tratar da aula número 4, inflamação. A inflamação ela faz parte da imunidade inata. Então, e também é estudado em patologia. Por que é estudado em patologia? Porque durante o processo inflamatório pode haver lesão tecidual. E essa lesão tecidual ela será tratada no capítulo de patologia. Portanto, vamos lá, a aula número 4, inflamação. Primeiro, o que é inflamação? A inflamação é uma palavra que deriva do latim, denominado inflamare. Inflamare significa acender, ação de acender. Por quê? Porque durante o processo inflamatório vai haver a produção de calor em reação à vasculatura do tecido, que vai estar alterada a permeabilidade e também apresentando uma vasodilatação. E fogose vem do grego flogos, que significa queimar ou pegar fogo, mais uma vez relacionando ao processo de calor gerado pelos tecidos. Esse processo inflamatório é de fundamental importância para a resposta protetora. É por isso que ela é tratada na imunologia inata, na imunidade inata. Porque o objetivo final é livrar o organismo da causa da lesão tecidual. Seja ela uma causa química, seja ela uma causa física, ou seja ela uma causa biológica. Portanto, o processo inflamatório nada mais é do que uma resposta do tecido vivo e vascularizado à lesão. E essa lesão ela pode ser desencadeada por agentes físicos, como explicado, por agentes microbianos e por substâncias químicas. Agora, como expliquei para vocês, a inflamação ela é tratada sob o ponto de vista imunológico, porque é importante que essa resposta seja desencadeada para que exista uma eliminação desses agentes. Mas, em consequência dessa resposta inflamatória, pode haver lesões teciduais. E essas lesões teciduais acarretam prejuízos por lesionar órgãos em decorrência de lesão tecidual. Portanto, quando a gente fala das lesões teciduais, a gente faz uma pergunta: a inflamação é sempre uma causa benéfica? Nem sempre. Tá? As inflamações, quando exacerbadas, elas podem causar lesões, muitas vezes cicatrizes deformantes. Tá? Em casos de hanseníase, existe inflamação dos nervos periféricos com perdas de funções e atrofia de alguns membros. Então, pode haver cicatrizes deformantes. E essas cicatrizes deformantes estão bem relacionadas a uma inflamação crônica, tá? Que persiste por muito tempo, causando essas cicatrizes deformantes. Mas existe também uma inflamação causando reação de hipersensibilidade, como no caso da artrite reumatoide. A artrite reumatoide nada mais é do que uma doença inflamatória das articulações, provocadas muitas vezes por cepas de Streptococcus. Essas cepas de Streptococcus promovem uma reação de inflamação e essa inflamação causa muitas dores nas articulações, promovendo que o hospedeiro ou que o indivíduo ele não consiga se mexer em decorrência dessas intensas dores. Portanto, um dos tratamentos para artrite reumatoide, além de tratar o agente etiológico, é simplesmente um agente imunossupressor. Porque esse agente imunossupressor vai diminuir o processo inflamatório e, consequentemente, diminui as dores nas articulações. Só que todas as vezes que uma pessoa toma essas drogas imunossupressoras, elas precisam manter-se em isolamento em decorrência das possibilidades de infecções secundárias, de infecções oportunistas. A inflamação ela pode ser classificada quanto à sua causa, quando o tipo de exudato, ou seja, o tipo de secreção que sai do processo inflamatório, e o tempo de duração. Quanto à causa,
A causa da inflamação ela pode ser física, um corte, pode ser química, por alguma substância química, e pode ser biológica. Ou muitas vezes pode ser uma física juntamente com biológica e uma química juntamente com biológica, quando existe um processo infeccioso no local do processo inflamado causado por um agente físico. Consequentemente, vai existir a produção de um líquido que é chamado de exudato. Esse exudato ele pode ser seroso, quando esse líquido for bem claro e, consequentemente, tem pouca proteína, ou pode ser uma inflamação fibrinosa, onde o líquido contém uma grande quantidade de fibrinogênio. Fibrinogênio é uma proteína que ativa o processo de coagulação. Então, muitas vezes, o ferimento durante o processo fibrinoso, ele tem a formação de fibrina, que caracteriza-se por um aspecto amarelado. E também tem uma inflamação purulenta. A inflamação purulenta é uma inflamação com envolvimento de neutrófilos, consequentemente formação de pus. E esse pus tem restos de neutrófilos, tem restos de células e tem restos de bactérias. Então, a inflamação purulenta nada mais é do que um exudato com muitos restos celulares. E a inflamação, ela também pode ser de duração rápida, como a inflamação aguda, ou pode ser de duração crônica, ou seja, de longa duração, como no caso da inflamação crônica. A inflamação aguda, ela sempre vai envolver formação de edemas e neutrófilos no local do processo inflamado. E a crônica sempre vai envolver infiltrados de macrófagos e infiltrados de linfócitos. A inflamação crônica, normalmente, ela pode ter uma durabilidade até de anos. Esses aqui são os tipos de inflamação que eu falei para vocês. Isso aqui é uma inflamação fibrinosa, ou seja, aquele exudato, aquele líquido, contém grande quantidade de fibrinogênio, que é convertido em fibrina, que atua no processo de coagulação sanguínea. E atuando no processo de coagulação sanguínea, o ferimento vai ter esse aspecto aqui, de uma coloração esbranquiçada ou amarelada. E a inflamação serosa? A inflamação serosa é acúmulo de líquido tecidual. Só que esse líquido tecidual tem poucas células e poucas proteínas. Então, é um líquido bastante claro, bem característico de alguns processos inflamatórios relacionados à queimadura. Aqui é uma inflamação supurativa. A inflamação supurativa, o líquido ele é viscoso, contendo uma grande quantidade de proteína, uma grande quantidade de células, de restos celulares e também uma grande quantidade de neutrófilos. Tá? E aqui é um processo inflamatório que muitas vezes causa uma úlcera. Tá? E essa úlcera nada mais é do que uma erosão, ou seja, uma erosão no tecido da superfície epitelial, tá? Causando a chamada necrose. A resposta inflamatória ela é desencadeada por dois componentes. Primeiro, uma reação celular e depois uma reação vascular. Bom, olha só o que acontece. Nós temos aqui um processo lesivo e durante esse processo lesivo acontece então infiltrado de bactérias, ou seja, uma contaminação, uma infecção por bactérias. As células presentes nesse local lesionado começam a produzir determinadas substâncias que irão atuar na parede dos vasos sanguíneos. Mas também alguns macrófagos teciduais começam a produzir citocinas, e essas citocinas fazem com que os neutrófilos sejam sinalizados para o local da infecção. Então existe uma reação celular por produção de citocinas e por produção de mediadores químicos que irão atuar na reação vascular. Então, para que aconteça uma reação vascular, é necessário que exista uma reação celular fazendo produção de mediadores químicos e também de citocinas que irão fazer um processo denominado quimiotaxia, ou seja, um processo
que faz com que os neutrófilos sejam chamados até o processo inflamatório ou o processo infeccioso. Então, a resposta inflamatória caracteriza-se por dois componentes básicos. Primeiro, uma reação celular, desencadeando uma reação vascular. E qual que é o objetivo da resposta inflamatória? Principalmente, eliminar restos de células. Então, olha só o que acontece. Para que aconteça, ficou até redundante, para que aconteça a eliminação de restos celulares e patogênicos, é necessário que aconteça uma reação celular que vai produzir mediadores que leve a uma reação vascular. Consequentemente, você tem uma vasodilatação para aumentar o aporte de células sanguíneas nesse local infectado. Então, veja, a vasodilatação acontece para que o fluxo sanguíneo seja aumentado nesse local. Aumentando o fluxo sanguíneo, você aumenta o aporte de células para esse local. Estas células passam por diapedese para o local da infecção, principalmente os neutrófilos, eles saem pelos poros do endotélio. E para que essas células passem com mais facilidade, esses poros são aumentados, ou seja, existe uma alteração da permeabilidade para que os neutrófilos cheguem com mais facilidade ao local infectado. Consequentemente, você tem fagocitose, limpeza do local. Acontecendo a limpeza e morte do agente infeccioso, então o tecido inicia o processo de reparação. Então, só vai haver reparação tecidual se houver o fim do processo inflamatório. Se ainda tiver o processo inflamatório, o tecido não está preparado para acontecer a reparação. E essa reparação, ela pode ser feita por cicatrização ou ela pode ser feita por regeneração. Em tecidos de fácil regeneração, onde não houve muita morte tecidual, vai acontecer o processo de regeneração. Mas em tecido onde não existe regeneração, vai haver o processo de cicatrização, que é a substituição daquele tecido por tecido conjuntivo. Portanto, quando houver cicatrização, vai haver perda de função tecidual. E como falado para vocês, a inflamação ela pode ser aguda quando se inicia rapidamente e termina também mais rapidamente, envolvendo praticamente alguns dias. A durabilidade é relativamente alguns dias e sempre vai envolver migração de neutrófilos. Quando a inflamação ela tem uma durabilidade maior, aí nesse caso ela é chamada de inflamação crônica. Então a inflamação crônica inicia-se mais lentamente, dias, enquanto a inflamação aguda inicia-se rapidamente, minutos ou segundos. A inflamação crônica inicia-se lentamente, dias. Em compensação, ela tem uma durabilidade maior, semanas ou anos. E na inflamação aguda, inicia-se rapidamente, segundos ou minutos, e tem uma durabilidade relativamente curta, envolvendo alguns dias. Células predominantes na inflamação crônica, linfócitos e macrófagos. E células predominantes na inflamação aguda são os neutrófilos, sempre envolvendo a formação de edema. Por conseguinte, a inflamação ela vai ter calor, como eu falei para vocês, o próprio nome já diz, inflamar e produção de calor, acender. Esse calor e também o rubor é em decorrência da vasodilatação. Então, ocorre uma vasodilatação para que exista um maior aporte de células sanguíneas no local infectado. Ocorrendo a vasodilatação, aumenta o fluxo de sangue. Aumenta o fluxo sanguíneo para que aumente a quantidade de células no local. E isso tudo vai gerar calor e vai gerar vermelhidão.
O edema. O edema é um acúmulo de líquido nos espaços teciduais. E esse acúmulo de líquido nos espaços teciduais se refere a uma alteração da permeabilidade. Veja, o princípio ou o principal objetivo de alterar a permeabilidade é para que os neutrófilos que estejam na corrente sanguínea sejam passados com maior rapidez para o local infectado. Só que quando você altera a permeabilidade para passar neutrófilos, passa também água. E esse líquido, essa parte líquida do sangue, ela acaba ficando acumulando nos tecidos, nos espaços teciduais, tá? Causando o chamado edema. Bom, essa migração de neutrófilos dos capilares para o tecido, além de causar edema, vai causar dor. É por isso que existem os sinais cardeais da inflamação: o calor, o rubor, o edema e a dor. Tranquilo? Então, calor, rubor, edema e dor são em decorrências de vasodilatação, alteração da permeabilidade e migração dos leucócitos dos capilares para os tecidos. Isso tudo gera um desconforto para a pessoa. E quando esse desconforto for muito grande, alguns médicos sugerem então que esse processo inflamatório ele seja inibido com os chamados anti-inflamatórios. Só que quando você toma anti-inflamatório, é importante que você entre com medicamentos para que você elimine os micro-organismos. Por quê? Porque a inflamação é uma resposta benéfica. A inflamação é uma resposta para que as células de defesa migrem mais rápido para o local. Se você inibe esse processo, você consequentemente você faz com que os micro-organismos se multipliquem bem rapidamente. Só que esses micro-organismos vão se multiplicar bem rapidamente e você não vai sentir porque todo o processo inflamatório ele foi suprimido. Tá? Então você acaba mascarando a doença em si. E quando você para de tomar o anti-inflamatório, a inflamação ela volta, só que ela volta um pouco mais intensa e você tem sérios problemas, porque a quantidade de micro-organismos é muito maior do que o processo inflamatório consegue eliminar. Então, portanto, tome muito cuidado com anti-inflamatórios, corticosteroides e antihistamínicos, para que você não tenha problemas com o mascaramento da infecção. Então, nós temos aqui os sinais cardeais, calor, tá? O rubor, que é um avermelhamento, o inchaço, que é o edema, a dor, tá? E a perda de função, que algumas vezes pode haver perda de função tecidual. Bom, a vasodilatação ela é desencadeada por mediadores químicos produzidos pelos basófilos, plaquetas e mastócitos. Tá? Esses mediadores químicos são principalmente histaminas. Tá? Então a histamina ela tem a propriedade, tá, de atuar nos vasos sanguíneos, fazendo com que os vasos sanguíneos se dilatem. Consequentemente, você tem o aumento no número de sangue nesse local. E o aumento da permeabilidade? O aumento da permeabilidade também pode estar relacionado às histaminas. As histaminas aumentam os espaços do endotélio, fazendo com que os neutrófilos migrem com maior facilidade. Só que, como eu falei para vocês, quando os neutrófilos eles passam por esses para o espaço tissular, o plasma ou a parte líquida também passa com maior facilidade. Consequentemente, você tem um acúmulo de líquido nesse espaço tissular, provocando o chamado edema. Em caso de lesões endoteliais, tá, esses espaços também são aumentados. Ocorre morte dessa célula e existe um espaço maior. Esse espaço permite extravasamento de proteínas, esse espaço permite extravasamento de células e esse espaço também permite extravasamento da parte líquida. Então, a lesão endotelial direta também é uma lesão que pode haver
a separação que afetam esse endotélio. Um outro mecanismo de um aumento da permeabilidade é uma lesão mediada por leucócitos. Os leucócitos, em decorrência dos mediadores químicos que esses leucócitos produzem, eles também podem produzir determinadas substâncias que promovem um descolamento do endotélio. Descolando esse endotélio, ocorre então uma alteração da permeabilidade, onde os neutrófilos passam com maior facilidade e, consequentemente, a água também, ou o líquido, passa com maior facilidade, acumulando aqui nos espaços tissulares. É por isso que o aumento da permeabilidade causa edema, porque facilita a passagem do líquido para os espaços tissulares. Então, esses aqui são os eventos. Primeiro, vasodilatação. Para que acontece vasodilatação? Aumentar o aporte de células sanguíneas. Depois, alteração da permeabilidade. Para que altera a permeabilidade? Para que essas células sanguíneas saiam dos capilares e vão em local ou vão em encontro do patógeno na resposta inflamatória. Tá? Então, aumenta a permeabilidade, consequentemente, aumenta o extravasamento de líquido e formação de edema, que é característico do processo inflamatório agudo. Isso aqui é o processo de extravasamento de leucócitos e fagócitos. Primeiro, esse processo de extravasamento é chamado de diapedese. Primeiro, os leucócitos, os neutrófilos que estão na corrente sanguínea, eles ficam mais próximos ao endotélio. Então, esse processo de ficar mais próximo ao endotélio é chamado de marginalização ou marginalização e adesão dos leucócitos para o endotélio. Então, eles ficam mais marginais ao endotélio. Acontece uma ligação do neutrófilo com o endotélio e, posteriormente, migração dos neutrófilos para os espaços teciduais. Essa migração é chamada de diapedese ou transmigração pelo endotélio, chamado de diapedese, e assim entrar em contato com o agente patogênico. Esse aqui é um resumo do processo inflamatório que possibilita a fagocitose. Então, está aqui uma lesão. Essa lesão aqui promove a introdução de micro-organismos. Estas células produzem sinais químicos. Esses sinais químicos e também mediadores químicos, como estaminas e prostaglandinas, vão fazer com que os vasos sanguíneos eles fiquem mais dilatados. Os vasos sanguíneos mais dilatados aumenta o aporte de células sanguíneas para o local e, posteriormente, existe um aumento do extravasamento. E esse aumento do extravasamento é em decorrência da alteração da permeabilidade. Então, os neutrófilos passam para esse local e então acontece o processo de fagocitose, que é fazer a ingestão desses micro-organismos e digestão desses micro-organismos e exocitose desses resíduos. Então, a bactéria, o anticorpo se ligando à bactéria e os receptores. Isso aqui acontecendo, a bactéria fica presa e então ocorre a formação do fagossomo. O que é a formação do fagossomo? Emissão da membrana citoplasmática, fazendo um processo de abraçar, entre aspas, a bactéria, passando para dentro de um vacúolo chamado fagolisossomo. E, consequentemente, vai haver uma lesão tecidual. Por que eu falei para vocês que durante o processo inflamatório pode haver lesão tecidual? Muito simples. Quando os macrófagos estão fagocitando as bactérias, eles liberam as enzimas para matar essas bactérias. Consequentemente, essas bactérias elas são destruídas e liberadas nos espaços teciduais. E essa liberação junto com as enzimas lisossômicas causa uma lesão, causa uma irritação no tecido. Além disso, como ocorreu um aumento da irrigação sanguínea, vai causar uma vermelhidão
e também vai causar dor e calor. Então, a dor e o calor é em decorrência do aumento da irrigação sanguínea, que é importante para o processo inflamatório. Edema. O edema, como explicado, é o extravasamento de líquido intravascular para os tecidos. E isso causa um acúmulo de líquido, provocando o chamado edema, que comprime essas células, provocando também dor. A dor, que além de ser estimulado pelo edema, também são estimuladas por substâncias liberadas pelo processo inflamatório. Então, as estaminas, aquelas citocinas, também acabam estimulando as terminações nervosas. Então, perceba aqui é o seguinte, processo de fagocitose é importante para a defesa? Sim, mas pode haver lesão tecidual? Sim. O aumento da irrigação é importante para o processo inflamatório, para a defesa? Sim, mas pode haver lesão tecidual? Também. O extravasamento de leucócitos e, consequentemente, extravasamento de líquido é importante para o processo imunológico? Sim, só que vai também causar dor. Entenderam? Então, vejam que o processo inflamatório ele é benéfico, mas em consequência desse processo inflamatório vai ter possibilidades de lesão tecidual. Como resultado da inflamação, pode ter uma resolução completa, com regeneração das células e restauração da normalidade. Isso acontece quando o tecido tem capacidade de regenerar com maior facilidade. Tá? Ou pode haver uma cicatrização. Nesse caso, a cicatrização se dá por substituição do tecido original por tecido conjuntivo. Só que o excesso de tecido conjuntivo no local lesado vai causar fibrose, tá? Um enrijecimento desse tecido. Consequentemente, toda vez que houver cicatrização, vai haver perda de função tecidual. Então, observe o seguinte, vamos pegar um exemplo bastante claro. O miocárdio, músculo cardíaco, tá? Ele é formado por células musculares e essas células musculares têm grande capacidade de contração e relaxamento. E o que impulsiona o sangue para a grande circulação e para a circulação pulmonar é a capacidade do coração em contrair e relaxar pelas células musculares. Quando ocorre, então, uma cicatrização no coração, tá, ou uma morte daquele tecido muscular, aquele tecido muscular não vai ser substituído por outro tecido muscular. Ok? Então, a cicatrização refere-se, nesse caso, a uma substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo. Por que eu falo que pode haver perda de função? Porque o tecido conjuntivo não apresenta a mesma capacidade de contração e relaxamento. Portanto, o músculo cardíaco, ou seja, o tecido cardíaco ou o órgão em si, começa a perder funções em decorrência da substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo. Algumas vezes pode apresentar, durante uma reação inflamatória, formação de abscessos. O que é um abscesso? É uma cavidade. E essa cavidade ela pode estar cheia de pus. Ou seja, uma cavidade que está cheia de células, de detritos celulares, de restos celulares, de restos de neutrófilos, de restos de bactérias ou de células vivas. Então, esse abscesso nada mais é do que uma cavidade cheia de pus. Ou, se o processo inflamatório continuar, aí sim ela pode evoluir para uma inflamação crônica e perder mais ainda funções do processo em decorrência da inflamação. Isso aqui é um exemplo de fibrose pulmonar. Tá? A fibrose pulmonar, digamos que em decorrência de um processo inflamatório crônico, tá? Aquele tecido muscular que apresenta capacidade de elasticidade, aquele tecido muscular, ele acaba por ser substituído por tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, em excesso, causa fibrose e enrijecimento do tecido.
Consequentemente, uma pessoa que tem fibrose pulmonar apresenta dificuldade de respirar porque o pulmão, ele não consegue se expandir com tanta facilidade como se fosse no seu tecido original. E outra função da inflamação é a reparação tecidual. Acontecendo então a eliminação do agente, acontece a diminuição do processo inflamatório e, consequentemente, o processo de reparação tecidual, que pode ser feito através de uma cicatrização ou pode ser feito através de uma regeneração, depende dos tecidos. Beleza? Então, nós terminamos a nossa aula e vai estar para vocês disponibilizados esses referenciais bibliográficos. O ABAS, Imunologia Celular e Molecular, vocês podem pegar na biblioteca virtual. Ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa aula ao vivo.